Sejam muito bem-vindos ao CRI, Cristãos e Empreendedores. Esse é o nosso momento de devocional. Eu sou a Juliana Magalhães e eu vou estar aqui com vocês durante algum tempo, durante alguns dias, para poder compartilhar a palavra do Senhor com você. E nesses próximos dias aqui, eu gostaria de te convidar para vir participar do nosso propósito, do nosso devocional para o mês de janeiro, e aí, quem sabe, também para todo o ano de 2026. E a palavra profética para 2026, ela é planejamento e organização. Vai ser o ano submisso a Deus. Todos os anos eu sempre gosto de pedir ao Senhor uma direção, sempre gosto de pedir a Deus direção mesmo, sabe? De poder ter uma palavra profética para o meu ano. E eu lembro que em 2024, no finalzinho de 2024, eu estava orando ao Senhor e Ele me deu uma palavra profética para 2025. Ainda em novembro, Deus falou comigo, Deus usou várias pessoas também para poder falar comigo. E a palavra profética para 2025 foi crescimento. Eu confesso para vocês que quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei muito impactada, porque 2024 já foi um ano de muito crescimento para a gente. Para mim, Juliana, como pessoa, também para nossa empresa, foi um ano de muito crescimento, foi um ano que nós expandimos para outro estado, um ano também que muitas pessoas que andam comigo, que confiam no meu trabalho, também tiveram um crescimento exponencial. Mas eu confiei naquela palavra, eu tomei posse daquela palavra, e em todas as áreas da minha vida nós tivemos crescimento. Falando de forma empresarial, porque afinal esse grupo aqui é de cristãos empreendedores, é o nosso CRI. Eu tive praticamente o dobro, praticamente não, nós dobramos o nosso faturamento em relação a 2024. Então, 2024 nós faturamos X valor, agora em 2025, finalzinho de 2025, esse ano de 2025, nós dobramos o faturamento. Então, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra profética para 2026, só que eu não estava conseguindo ouvir ao Senhor, ou então ele ainda estava em silêncio comigo. Então, desde novembro que eu estava buscando ao Senhor, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus uma palavra profética, e ele estava em silêncio. No dia 28 de dezembro, eu decidi tirar um tempo maior de devocional, de separação, né, assim como a palavra de Deus fala, entrar para o nosso quarto, trancar a porta. E literalmente eu fiz isso, mas dentro do meu coração também, para poder buscar o Senhor. E ele me deu várias palavras, vários versículos, porque eu sempre gosto, quando eu vou lendo a palavra, eu gosto de anotar, eu sou ainda do papel e da caneta. E aí eu fui anotando algumas passagens, alguns versículos que ele foi trazendo ao meu coração. Eu quero compartilhar alguns com vocês. Provérbios 15, 22. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Provérbios 16, 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. 16, 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Provérbios 16, no versículo 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. E Provérbios 19, 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Eu confesso para vocês que no domingo, no dia 28, eu ainda não tinha percebido que o Senhor já estava falando comigo. E aí, no dia 30 de dezembro, eu questionando ao Senhor, Senhor, eu vou passar a virada de ano, né? Eu vou começar 2026 sem uma direção sua, sem uma palavra profética. E aí eu quase que fiz como Moisés. Senhor, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não for comigo, eu não vou para 2026. Quase isso, como se eu conseguisse, né, gente? Mas tudo bem. E aí Deus falou ao meu espírito, mas eu já te dei uma palavra profética para 2026. E aí quando foi assim como uma luz, como um estralar de dedos, né, o Senhor trouxe revelação em relação a 2026, que vai ser um ano de planejamento. Porque Deus, ele nos ensina em todas as áreas da nossa vida a planejar a nossa vida emocional, em todas as áreas da nossa vida familiar, na saúde, tudo nós encontramos dentro da Bíblia, da palavra de Deus. E ele nos incentiva a planejar, mas planejar do jeito certo. Porque planejar sem a presença do Senhor, planejar sem consagrar ao Senhor, querer andar sem estar na presença do Senhor, não vai dar muito certo. E Deus é um Deus de ordem. Se você observar,
em toda a construção do mundo, a construção do universo, em todas as histórias que existem na Bíblia, existe organização, existe planejamento. Quando Deus foi criar o mundo, ele criou com planejamento, ele criou uma coisinha de cada vez, cada dia ele criou alguma coisa. Quando foi para Noé construir a arca, Deus entregou para ele qual era o planejamento certinho da arca que ele precisava construir. Quando o povo lá no deserto, eles foram criar o tabernáculo, também da mesma forma, como eles foram construir o templo do Senhor. Então, em tudo, Deus planeja, Deus entrega um planejamento, Deus incentiva que planeje, e também que exista organização. E aí eu quero reforçar, Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então, nós precisamos de ter planejamento, nós precisamos ter organização, e nós precisamos também de ter conselheiros. Então, é importante todas as áreas da nossa vida. Então, é isso que eu quero te incentivar e eu quero te convidar para fazer esse devocional comigo agora em janeiro, e para que a gente possa também fazer um planejamento com organização e também consagrarmos ao Senhor. 2026 vai ser um ano em que Deus vai ajustar rotas. Falando economicamente, 2026 não vai ser um ano muito fácil, não vai ser um ano para brincadeira, não vai ser um ano para amadores. Nós temos muitos feriados prolongados, então para você que é empreendedor, para você que é profissional liberal, vai ser um ano muito desafiador. Nós temos 2 picos, temos 2 sazonalidades que não existem nos outros anos, que é a Copa do Mundo, que são as eleições. Então, você precisa saber aproveitar essas 2 datas para que você possa tirar o melhor delas. Então, 2026 vai precisar de estrutura. Não tem como você ir para 2026 na base do improviso. Precisa de ter planejamento, precisa de ter organização, precisa de ter estrutura. E o Senhor, ele vai nos ensinar a planejar sem ansiedade. Porque eu não quero ser aqui para você uma profeta do caos. Quando eu falo para você que 2026 não vai ser um ano fácil, eu não quero ser uma profeta do caos. Pelo contrário, eu quero te incentivar a planejar 2026, eu quero te incentivar a organizar, Então, é importante que você consagre ao Senhor os seus planos. Em Provérbios 16 fala: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos vão ser bem-sucedidos. E o povo de Deus, em toda a história da Bíblia, o povo de Deus sempre foi protegido. Então, mesmo que seja um caos 2026, nós somos filhos do Pai. Nós somos filhos amados de Deus. E o Senhor vai mandar o maná do céu para nós, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai colocar uma coluna de fogo, o Senhor vai colocar uma coluna de fumaça sobre a nossa vida, uma nuvem sobre a nossa vida, para nos proteger. Então, é um ano que nós precisamos de ter estrutura, que nós precisamos de ter planejamento, que nós precisamos de ter consagração, porque a palavra do Senhor que nós fala que nós precisamos planejar e que nós precisamos consagrar. Então, é você orar pelos seus planos, é você buscar a direção do céu. Faz assim como eu. Senhor, se o Senhor não me trouxer uma direção, eu não quero ir para 2026. Não, eu não vou para 2026 sem uma direção sua, sem uma palavra, sabe? Prova do Senhor. E ele, assim, ó, nem que seja aos 45 minutos do segundo tempo, ele falou comigo no dia 30 de dezembro, aos 45 minutos do segundo tempo, mas ele trouxe uma palavra, ele trouxe uma direção. Então, eu sei que o Senhor está comigo e que eu preciso, sim, planejar e que eu preciso, sim, consagrar ao Senhor. Provérbios 16, 9. O coração do homem pode fazer seus planos, mas quem dirige os seus passos é o Senhor. Então, é Deus que precisa comandar a sua agenda. A sua agenda, os seus planos para 2026, eles te afastam de Deus ou eles te aproximam de Deus? Ele te afasta da igreja que você congrega ou elas te aproxima? Os planos da igreja que você congrega precisam se encaixar dentro da sua agenda ou é a sua agenda que se encaixa na agenda do povo de Deus? Eu tenho 16 anos de conversão. E em 16 anos de conversão, quando eu entendi que
o povo de Deus, ele é importante na minha vida, sempre quando eu vou fazer a minha agenda profissional, eu sempre consulto a minha agenda da minha igreja primeiro. Por quê? Porque nos encontros eu quero estar presente, nas conferências eu quero estar presente, nas células, nos cultos. Então, nos momentos importantes da igreja, eu quero sim estar presente. Então, quais são os seus planos? Qual que é a sua agenda? É Deus quem abre e fecha ciclo. Daniel fala, né? Daniel 5:21 fala, é Deus que muda os tempos e as estações. Qual que é o tempo e qual que é a estação da sua vida? É Deus que comanda a sua vida? E quem aceitar o processo, quem aceitar o planejamento que o Senhor tem para você, vai ter estabilidade emocional, porque nós temos vivido, infelizmente, uma instabilidade emocional muito grande. Mas se você colocar os seus planos diante do Senhor, você vai ter estabilidade emocional, você vai ter clareza espiritual, avanço consistente. Porque o planejamento, ele também precisa de execução. E se Deus nos prometeu, se Deus está nos falando, pode planejar, planeja, consagra a mim os seus planos. Ele vai te trazer sabedoria, ele vai te trazer entendimento, ele vai te trazer coragem, ousadia, para também executar. Esse ano vai ser um ano em que Deus vai fazer não apenas crescer, não vai ser apenas um ano de crescimento, assim como para mim foi em 2025. 2026 vai continuar sendo um ano de crescimento, mas um ano de crescimento com estrutura, com organização, com sustentação. Amém? Eu quero fazer com você uma declaração agora nesse momento, uma declaração profética para 2026, e que você possa anotar, que você possa fazer essa declaração profética também. Eu declaro que em 2026 os meus planos estão consagrados ao Senhor. As minhas decisões são guiadas por Deus. A minha vida, ela é organizada pela sabedoria do céu. Eu cresço com estrutura, com paz, com direção. O Senhor governa os meus passos e estabelece o meu futuro. Amém? Que você possa fazer essa declaração profética sobre a sua vida também. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor Deus, Pai, por essa palavra profética que o Senhor trouxe sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa encontrar corações abertos, corações submissos, ó Deus, e corações sedentos da tua palavra, corações sedentos de fazer a tua vontade, pois nós sabemos que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, eu já te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer muito mais daquilo que nós possamos pensar e imaginar, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém?